galera que não sabe o que é uma criptomoeda, mas tá doido pra comprar. Tudo bom com vocês? Hoje eu vim falar muito, mas muito mesmo sobre criptomoedas. Então continue sentado porque o vídeo de hoje vai ser longo. Para os entusiastas da tecnologia, as criptomoedas já são consideradas o dinheiro do futuro. Só o Bitcoin alcançou o valor de mercado de mais de $1 trilhão em 2021. Elas são moedas digitais que prometem ganhos superiores ao do mercado Bovespa e não possuem nenhum tipo de regulamentação do Estado. No entanto, elas ainda despertam desconfiança e dúvidas sobre como funciona e o que é uma criptomoeda. Basicamente, uma criptomoeda é um tipo de dinheiro com a diferença de ser totalmente digital. Além disso, ela não é emitida por nenhum governo. Criadas em uma rede de blockchain, são pedaços de códigos gerados online que carregam informações conectadas, como blocos de dados que formam uma corrente. E em sistemas de criptografia, porque é essa camada de segurança garantida pelo blockchain que possibilita a emissão e a transação de moedas virtuais de forma mais segura, quando feita de forma correta. Além do fato de serem completamente virtuais, existem 3 características que as diferenciam das moedas regulares. A primeira característica fica com a descentralização. Significa basicamente que essas moedas independem de banco ou governo para serem emitidas. A segunda característica fica com o anonimato, porque não requer nenhum tipo de informação pessoal para começar a utilizar o serviço. Custo zero na transação é outro diferencial, porque não há nenhuma autoridade central para interferir impondo qualquer tipo de taxa às criptomoedas. Mas como funcionam as criptomoedas? Bom, a base para o funcionamento dessas moedas é uma plataforma digital chamada blockchain. Esse programa é uma espécie de livro contábil, responsável pelos registros e validação das transações. Esse programa não necessita de uma organização por trás para controlar as transações, pois quem faz isso são os próprios usuários da plataforma. Para emitir as moedas, é preciso que um computador resolva problemas matemáticos bastante complexos. Conforme resolvidos, são liberadas quantidades de criptomoedas. É importante destacar que toda vez que uma operação acontece e é registrada, ela nunca mais poderá ser apagada do blockchain. Para que servem as criptomoedas? Bom, elas podem ser utilizadas com a mesma finalidade do dinheiro. As 3 principais funções são servir como meio de troca, facilitando as transações comerciais, reserva de valor para a preservação do poder de compra no futuro e ainda como unidade de conta, ou seja, serve como uma cotação de um determinado produto. E quais são as principais criptomoedas? Nos últimos anos, diversas moedas surgiram. Já são mais de 2.000 disponíveis, mas as principais pelo valor de mercado são a Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash, Binance Coin, entre outras. As criptomoedas também apresentam riscos, então vamos a eles. Vamos ao primeiro risco, que fica com a bolha financeira. Vamos supor que em um mercado financeiro, um investimento sofra muita especulação, ou seja, o seu preço fica supervalorizado. Como são preços que não condizem com o real, podem em algum momento apresentar uma enorme desvalorização. O segundo risco fica com a proibição em alguns países. Mesmo com o crescimento e a popularidade dessas moedas, para muitos países elas são vistas com certa desconfiança. Com isso, não é incomum que a sua utilização seja proibida. A China é um bom exemplo disso. O terceiro risco fica com dinheiro sem laço. As bitcoins existem apenas no mundo virtual. Não apresenta nem mesmo uma forma. Ela é uma espécie de código na internet. Isso traz um risco, pois nada pode comprovar o seu valor. E a única forma de registro é o blockchain, que por sua vez só está na internet. O quarto risco fica com a volatilidade. Ela está relacionada com a quantidade de vezes que o preço de um investimento oscila. No caso das criptomoedas, podemos perceber que é uma aplicação que altera os seus preços muitas vezes. Qualquer pessoa que pretende investir nesse tipo de moeda deve estar a par de que um dia ela pode estar valendo muito e o outro pode custar só a metade. O quinto risco fica com os riscos de pirataria e fraudes. Por ser um sistema relativamente novo,
poucos sabem como guardar suas moedas com segurança. Essa falta de conhecimento é uma porta aberta para hackers, vírus e outros problemas do mundo virtual. Além do mais, apesar de o blockchain ser um sistema aberto e que todos têm acesso, isso não significa que não possa haver fraudes. Recentemente aconteceu um golpe na África do Sul em que 2 irmãos sumiram com quase 18 bilhões de reais na plataforma Africrypt. E o último risco fica com a regulamentação. A Bitcoin é uma moeda gerada no meio digital por uma pessoa que ninguém sabe a verdadeira identidade e tem uma natureza descentralizada. Toda a sua segurança depende dos próprios usuários, já que são eles que administram o blockchain. Além disso, muitos governos não sabem como enquadrá-la. Sendo assim, muitas de suas operações acontecem sem uma lei específica, o que pode não garantir a sua validação em certos lugares. Mas vamos ao que interessa. Como investir em uma criptomoeda? Existem pelo menos 5 formas de se investir nelas e eu vou estar listando elas aqui agora. A primeira forma fica com as exchanges ou corretoras. O investidor pode ter acesso a um portfólio amplo de ativos e tem a opção de definir manualmente o tamanho do aporte. No Brasil, as exchanges Binance, Mercado Bitcoin, Forbix, Novadax, Bitcoin2U e Bitcoin Trades, além do marketplace Bitpreço, são algumas que oferecem negociação em reais. A segunda forma fica com os fundos de investimento. Os fundos de criptomoedas permitem variar o aporte sem precisar conhecer a fundo os ativos que compõem o portfólio. Ao comprar uma cota, o investidor delega a decisão para um gestor. Em contrapartida, o cliente precisa pagar taxa de administração e de desempenho e não pode se apoderar dos criptoativos. A terceira forma fica com a Bolsa de Valores, fundo de índice, ETF. A Bolsa de Valores listou em abril o Hash11, primeiro ETF de criptomoedas da América Latina. Gerido pela Hashdex, ela já tem cerca de 60 mil cotistas e é um dos maiores de renda variável da B3. Segundo a empresa, o produto compartilha algumas das mesmas vantagens dos fundos de investimento, com a diversificação via índice e a segurança na custódia. A quarta forma de se investir em criptomoedas fica com peer-to-peer, P2P. O P2P é o meio utilizado quando usuários não querem ser intermediados pelas exchanges. Combinando a ideia de descentralização da blockchain, esta forma de pagamento simplesmente permite que uma pessoa transfira bitcoins diretamente para outra e receba seu pagamento. Mas em um mundo virtual em que as pessoas não se conhecem direito, o grande risco que surgiu com o P2P é o de uma pessoa transferir os criptoativos sem receber o dinheiro do outro lado. A quinta forma de se investir em criptoativos fica com as exchanges descentralizadas. Nelas, os sistemas são autônomos que usam contratos inteligentes para intermediar negociações entre indivíduos. Ou seja, em um procedimento comum de uma corretora, você faz cadastro, cria senha, verifica sua conta e só aí começa a negociar os criptoativos. As exchanges descentralizadas são assim, mas sem o incômodo de cadastros. Na maioria dos casos, não há depósitos ou saques de criptomoedas. O trade acontece diretamente entre a carteira de 2 usuários com intervenção mínima de terceiros. Os benefícios envolvem privacidade total e acesso a uma ampla oferta de criptoativos para escolher. E por hoje é só, pessoal. Obrigado quem assistiu o vídeo até aqui. Se inscrevam no meu canal e deixem um like aqui embaixo e fiquem para assistir as telas que vão passar aqui no final. Até mais. Tchau!